Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os 4 pilares que sustentam, que embasam a autoestima. Antes que puxe minha orelha, porque eu sempre esqueço de pedir, por favor, caso não tenham se inscrito no canal, por favor se inscrevam aqui. E caso não tenham ativado o sininho, clica aqui para você ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão ter aqui no canal. Vamos ao ponto. O que é autoestima, Sônia? Quais são esses 4 pilares que sustentam? O que é que eu preciso desenvolver? O que é que eu preciso me preocupar para ter uma boa autoestima? Primeiro ponto, autoestima, pessoal, não é algo herdado, certo? Não é algo que você nasce com, você desenvolve. Ao longo da vida, a gente vai tendo experiências bacanas, experiências não tão boas assim, experiências ruins, e tudo isso, todo esse processo, a gente vai tendo feedbacks ao longo da vida. Esses feedbacks, eles influenciam diretamente na forma como a gente se vê. Eles dão base às crenças que a gente desenvolve ao longo da vida em relação a gente mesmo. Então você pensa que uma pessoa, por exemplo, que não viveu num ambiente muito positivo, digamos assim, uma pessoa que não teve tanta validação em relação às ações, em relação a ela pode ter uma autoestima impactada por conta disso. E quais são esses 4 pilares? Autoeficácia, autorreforço, autoconceito e autoimagem. Eu vou explicar para vocês cada um desses, porque afinal é isso aqui que constitui a autoestima. Vamos começar pela autoeficácia. Autoeficácia é basicamente o quanto que eu me sinto capaz em resolver determinados problemas, o quanto eu confio em mim. E aí você pensa que uma pessoa que não acredita em si mesma, uma pessoa que acha que não tem a capacidade de enfrentar determinados problemas, ela começa a entrar naquele ciclo de evitação. Ela começa a evitar determinadas experiências porque ela não se acha capaz, ela não se acha eficaz, ela acha que ela não vai dar conta de resolver. E o que é que isso vai criando nela? Cada vez que ela se afasta, ela vai tendo um reforço em relação a essa baixa eficácia, concordam? Afinal, sempre que existe alguma situação, algum desafio para ela resolver, como ela não se acha capaz, ela se afasta. E isso vai reforçando a crença dela de que ela não é capaz de resolver determinada coisa. Ok, Sônia, já entendi esse conceito de autoeficácia e eu realmente sou esse tipo de pessoa. Geralmente eu me esquivo de situações mais desafiadoras, qualquer coisa que eu começo eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não sou capaz, eu não tenho confiança em mim. Primeiro ponto, você precisa se colocar à prova. Enquanto você não tiver elementos que contraponham esse seu pensamento, e lembrem que não é porque você pensa que é verdade, você simplesmente tem uma crença de incapacidade, de ineficácia. Se você não der elementos que contraponham isso, sua cabeça vai continuar funcionando nessa mesma dinâmica. Então, comece com objetivos pequenos e comece a fazer. Comece a aumentar esse grau de dificuldade aos pouquinhos, para que sua cabeça comece a entender de que sim, você é capaz de realizar, mas não adianta ficar só pensando positivo, pensando que eu vou me achar eficaz, que eu vou me achar muito segura e confiante em alguma coisa, se você não fizer algo e der elementos para isso. Se você não se colocar à prova, de fato você não vai ter evidência para provar o contrário para você mesma. O segundo aspecto é o autorreforço. É basicamente o quanto eu me reforço, o quanto eu valido as minhas ações, as minhas conquistas. Tem muita gente que é assim, né? Faz muita coisa maravilhosa na vida e nem se dá conta, não se valoriza por conta disso, não valida essas ações, não se parabeniza por isso. Isso é importante, pessoal, porque muitas vezes a gente está em um contexto, uma situação que não reforça a gente positivamente. Imagine se eu estou num contexto desse, em que ninguém me valida, ninguém fala, poxa, bom trabalho, que coisa boa que você fez. Se você não desenvolve isso, você fica aquém, você fica à mercê de feedbacks externos. Então, é muito importante que você se valide. É claro que não é pra sair também à toa aí. Ai, eu fiz um bom trabalho, eu fiz maravilhoso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Mas ações em que mereçam esse feedback seu, esse feedback interno, esse feedback próprio. Isso é importante para que você desenvolva a autoestima. E nesse pilar do autorreforço, eu costumo associar bastante ao amor. Quando a gente ama alguém, só de dizer eu te amo, ela acredita ou é com demonstrações? Eu preciso demonstrar para a pessoa que eu amo ela para ela acreditar, né, que ela é amada. A mesma coisa acontece aqui. Se eu não valorizo as minhas ações, se eu não valorizo essas conquistas, vai passar despercebido. É bem difícil que a gente desenvolva o amor próprio, o orgulho, né, a admiração em relação a gente mesmo se a gente não valida essas conquistas. O autorreforço é a sua capacidade de gerar reforço na sua própria vida. São esses pequenos gestos de validação em relação às suas próprias conquistas. Terceiro pilar é o autoconceito. É a forma como a gente se vê. É basicamente o que a gente fala da gente mesmo. É importante lembrar
que muito desse autoconceito está relacionado a esses feedbacks que eu falei no início do vídeo, que a gente vai recebendo ao longo da vida. A gente vai interiorizando muitas características que a gente ouve e vai acreditando nisso tudo. Então isso vai impactar na forma como a gente se vê. E aqui cabe uma análise como se fosse um filtro dessa percepção que a gente tem da gente mesmo. Tanto para mais quanto para menos, né? Eu costumo dizer que excesso e falta dá no mesmo. Não adianta ter uma visão tão exagerada, né? Superestimada em relação a gente. Isso aí vai tá muito relacionado ao transtorno de personalidade narcisista. Pessoas que se acham muito mais do que realmente são, acham que tem muito mais habilidade do que realmente tem. Tanto quanto o lado de pessoas que têm muito baixa autoestima, que não valorizam, que não têm noção, né, das habilidades, das competências que ela tem e acaba se inferiorizando muito mais. O quarto e último pilar é o da autoimagem. Esse aqui eu tenho algumas ressalvas para você. É basicamente a forma como a gente se vê em aspectos globais, na nossa aparência, certo? É a nossa apresentação, digamos assim, que não inclui somente o aspecto físico. Mas, infelizmente, é o aspecto físico que incomoda, que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com esses pilares aí, da autoimagem, por conta do aspecto físico. Talvez por vivermos numa sociedade que valoriza demais determinados aspectos físicos, determinados estereótipos, e a gente acaba se prendendo a eles e entrando em sofrimento por conta disso. Então, o meu ponto é o seguinte: existe a necessidade do autocuidado. A gente precisa se cuidar, a gente precisa gostar do que a gente vê no espelho quando a gente se olha. Mas a minha atenção, meu ponto de atenção é para que vocês se atentem ao exagero. Tem um transtorno chamado transtorno dismórfico corporal, que tem crescido em prevalência. Eu não tenho dados gerais aqui, eu não pesquisei para trazer para vocês, mas na minha opinião tem crescido bastante a quantidade de pessoas que aparentemente não tem nada visivelmente feio, que fazem procedimentos em cima de procedimentos e que nunca estão satisfeitas, né, com o físico, com a aparência. Isso tem crescido bastante, sabe? Então se atentem a esses exageros. É muito importante que a gente se cuide, que a gente goste, né, da gente, do que a gente vê no espelho. Tem muita gente que fala, né, nesse dilema aí, nessa dinâmica de que tem que se aceitar do jeito que é. Não, eu sou a favor do seguinte: tem alguma coisa que te incomoda? Tem solução? Tem algum tratamento para isso? Pronto, jogue duro, faça. Eu acho que a gente precisa ter essa noção. Se tem alguma coisa que me incomoda e que eu acho que eu vou ficar melhor, vou ficar mais feliz se eu fizer, se eu reparar isso aqui, não sou contra a cirurgia, não sou contra procedimento. Eu acho que a pessoa tem que fazer, se for influenciar nessa autoestima dela. Eu só peço atenção em relação aos exageros. Respeitem as limitações de vocês. Não é tudo que a gente vai poder mudar, sabe? E o que a gente não pode mudar, a gente vai precisar aceitar. Tem outro ponto que eu acabei de lembrar aqui também, que é muito importante. Na vida de vocês, nos relacionamentos, as pessoas que vocês amaram, que vocês gostaram, que vocês se admiraram, eram perfeitas, sem defeitos físicos nenhum? Era Brad Pitt, sei lá, Gisele Bündchen, era isso? Ou existiam defeitos, mas o que chamava a atenção eram aspectos comportamentais, talvez a pessoa tivesse características, né? Pô, ele era muito educado, era muito inteligente, estudioso, simpático, cuidadoso. Então, o aspecto físico, a aparência física, se a gente se pegar muito nela, apesar de ser importante sim, a gente entra inevitavelmente em sofrimento, especialmente porque a beleza não é para sempre. A gente vai envelhecer e a gente vai precisar aprender a lidar com isso. Então, esse vídeo foi bem resumido em relação a esses 4 pilares. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui que eu vou responder todas elas com o maior prazer. Até a próxima!